Ó, 6 horas. Agora vamos lá. Deixa eu só te fazer a última divulgação aqui, ó. Pá, no status. No ar agora. O meme debate. Episódio 1. A ameaça fantasma do regime militar. Poderia ser, né? Poderia ter sido, né? Faria sentido. Vamos, Você acha que não? tem que arrumar um cineasta aí para ajudar nessas questões de enquadramento, slogan, sabe? Sim, Gênero, roteiro. totalmente. Tinha um aluno Vamos lá lá. da Irene que fez, cara, se não me engano, Cinema? passou em Ah, cinema foi. no Federal do Rio. Foi antes. Ele saiu no Wallace ano. Ele saiu no ano antes que eu entrei. Vocês falaram dele, eu conheci, eu vi imagem, tá? Vi imagens. Borges. É. Então, começou? Começa. Valendo? Valendo. Valendo? Valendo. Valendo! Umba, umba, umba. Nossa, essa ninguém vai. Essa. Então, você fala Essa primeiro, eu falo molecada não primeiro. vai saber com Não essa vão, não vão referência. saber. Uma referência Isso, secreta. isso exatamente, é muito cringe. É, você começa, eu começo. Vamos falar da parte da língua portuguesa primeiro. Ali do Pela Voz. Tá. Comece-os. Então tá. Então, primeiro vamos falar do meme, né? Que é esse que vocês estão vendo aí. Tá assim, pela volta do regime militar. E aí a pessoa que lê e acha que. E não lê direito, né? Não presta atenção na vírgula, acha que a gente tá a favor do regime militar com, sei lá, com policiais gordinhos, né? Não sei. Mas tem uma vírgula ali. Então é pela volta do regime militar, porque está se referindo ao regime no sentido da palavra, no sentido de dieta, né? No sentido de comer menos. E tem ali um policial gordinho que poderia comer menos, né? Ou fazer uma bariátrica, talvez, não sei. Que É que mais esse que podemos militar, falar? depois da vírgula, é um vocativo, né? Sim, sim, tá falando pra ele, Então, né? Pela volta do porque regime militar. militar, tá na hora do regime aí. É, mas andou também muito em alta, né? Esse papo aí nos últimos anos, né? Aí Agora agora, diminuiu um pouco, né? Porque esses militares entraram aí e começaram a passar vergonha. Mas antes tinha o, o- a ideia de que eles eram mais eficientes e mais honestos. Então, sim, esse meme ele trata de uma no duplo sentido da palavra regime, né? Uma ambiguidade da palavra regime. sim, e já tá caindo por terra também isso aí, né? Ou melhor, já caiu, e aí caiu por terra, né? Quando eles assumiram alguns cargos aí, caiu por terra essa ideia de que são mais honestos e competentes, Eficiente. né? Né? Então, aí, Principalmente o general da Activia. Você viu? Tem um outro meme aí que general da Active. é, Tem o capitão da Active. é, é porque quem era o ministro da Saúde, ele era um general da Ativa, né? O que É, acontece? Os militares, eles estão dentro do, de uma hierarquia, de uma função e tudo mais, e o correto seria, né, antes de assumir um outro cargo ali, um cargo de ministro, no caso, né, ele teria que se afastar, sair do, da posição de mando dele dentro do exército. ah, sim, peraí, E, rapidinho. Boa tarde, Iverson, beleza? Tudo bom? Apareceu o Iverson aqui, é desse ano. Aí, continua, fala aí. Tinha que afastar. deveria se afastar dessa posição de mando dele, né, do exército, para ele assumir um cargo que deveria ser civil, né, Sim, ministro. Então, sempre ficava se falando que ele era um general da ativa. Ele estava ainda ativo como general e atuando como ministro. aham. E aí o Simão fez a piada, né? General da Activia, por causa do iogurte, que solta o intestino, né? Né? Ele entrou lá e Só fez soltou o cagada intestino. só. É. Então, aí a gente tem isso aí, né? Porque se fosse. E na verdade também estão usando a palavra regime ali, obviamente, né? Como eu falei, nesse sentido de dieta, mas o que normalmente se usa nesse caso é ditadura, né?
da ditadura militar, o regime militar, mas qual que é a diferença? A diferença entre ditadura e regime? No caso aí, tipo, os dois são militares. Regime é quando como você diz, pode ser não sei explicar. Eu ia falar besteira. Melhor você falar essa. Eu falo da minha área daqui a pouco. Não, no caso, eles são tratados como sinônimos, né? Ditadura e regime militar, porque o regime é a forma como são conduzidas as questões políticas, as questões de Estado, né? Ah, sim, mas não quer dizer. Quando você usa. É que pra mim, quando fala regime, parece que tá diminuindo o peso, né? Porque geralmente a gente fala ditadura, fala, nossa, ditadura. Sim, sem razão. Por esse lado, sem razão. As palavras têm conotação, né? Sim. Então, conotação quer dizer aquele sentido, aquela carga Sim. de ideias que a gente carrega. Assim como a gente falou, tinha a ideia de que o militar é um técnico competente e honesto, né? Uhum. Então, você falava, o cara é militar, já carrega essa dose de valores na palavra, né? Sim. E todas as palavras, não, quase todas as palavras, têm cargas assim. E aí tem essa diferença mesmo, ditadura e regime. Parece que suaviza, né? É um sinônimo que suaviza. Sim. A gente usa isso o tempo todo, né? Esse recurso de suavizar o discurso. Principalmente na língua portuguesa, que culturalmente a gente não é dado a ser direto, né? Na cultura do brasileiro e do português, né? A frase, a construção da frase é muito direta, assim, as palavras sendo muito diretas, tem uma conotação agressiva, né? Então, a gente inverte pronomes na frase para poder soar mais passivo, mais ameno, né? Tem até um poema muito legal, eu acho que é do Mário de Andrade, que ele fala sobre, eu não lembro agora exatamente, mas acho que é do Mário de Andrade, que ele fala assim, dê-me um cigarro, diz a gramática. Sim, eu já. Não lembro de cor, mas eu lembrei disso aí. Que aí tem Então, dê-me um cigarro. Para nós, para nossa cultura, tem uma posição muito de ordem, né? Sim. De embate, né? Aí no final ele fala assim, mas a gramática do bom brasileiro ali me dá um cigarro, camarada, né? Não me dá. Então a gente inverte o pronome para poder parecer mais... Sim. Bom, em relação à educação física, né? A relação da educação física com a ditadura militar, né, no Brasil foi a seguinte. Em 1921, através de decreto, foi colocado que o Regulamento 7 que estabeleceu o método oficial de treino nas escolas, tá? Que era o método do exército francês. Isso foi em 21. Em 31, foi colocada a educação física como disciplina obrigatória nos cursos secundários, né? Que agora acho que é o Fundamental 2 ou é o médio, que era o secundário antes? Acho que é o médio, né? O que é secundário? Curso secundário. Desculpa, tô boiando, Google. Você falou um negócio aí do exército francês. Aí você foi longe. Fui longe, eu pensei em umas coisas aí interessantes que eu li uma vez, eu vou falar depois. Não, então, antigamente, quando falava curso secundário, era Fundamental 2 ou Ensino Médio? Ensino médio, né? Ensino médio. Então, aí estabeleceu a educação física obrigatória em 31, né, como a educação física foi estabelecida como disciplina obrigatória em 1931, nos cursos secundários, que é o que a gente chama hoje de ensino médio, né? E aí, o que era esse método francês, ou o que ele... Era treinamento físico. Então, a educação física era voltada para a preparação física, era voltada para os esportes. Foi a época que mais se fomentou esses jogos escolares, porque era tudo para mostrar, né, levar o esporte como espelho, né, do regime militar, da ditadura militar, né? Mostrar que aqui todo mundo
era bom no futebol, no vôlei, no handball, no atletismo, Década etc. de 30, isso que você falou? Isso, de 30 em diante. Aí é 30... Getúlio Vargas, né? Tem que lembrar que é Ah, do sim. Não, Getúlio mas Vargas. foi de 30 em diante. É assim, a educação física no Brasil teve primeiro uma época higienista, que era relacionado à saúde, mas em questão de lavar as mãos, tudo aquela parte higienista mesmo. E aí depois já entrou na militar. É que teve a do Vargas e depois teve É que o Vargas a- assume a característica de ditadura, ele não sim, era militar, mas ele assume a característica de ditadura, porque é um contexto mundial, né? O contexto lá da Segunda Guerra Mundial, começa lá em 39. Então você pega lá na Alemanha e na Itália já estão se alinhando, né? Essas forças, o Mussolini já está na Itália e tal. sim. E, e o Vargas, ele se aproxima deles. O Vargas, ele tem uma certa admiração ali pelo Mussolini e ele toma umas medidas aqui assim de organização e a própria manutenção dele no poder é baseada na mesma forma ali do Hitler e do Mussolini, que eles tinham lá os camisas negras, os camisas pardas, né? Aham. E o Vargas tem aqui os camisas verdes, que era tudo do Primo Salgado, que no Era primeiro momento esses, apoia ele e depois tenta se vira contra, né? era esses camisas verdes que até um dos Gracie fez parte? Ah, isso eu não sei, cara. Ou era outro? Teve um lance desse. Assim. Se não é o camisa verde, é uma outra coisa. Integralista. É isso, Os integralistas. isso. Mas eu não sei se o Grace fez parte do integralismo. Capaz, eu não sei. Aí não foi, aí foi o seu, não foi o meu cachorro, não. Então, é, então, mas esse tipo de educação física seguiu até o final da década de 90, assim. Então pegou também a ditadura militar mesmo, né? Principalmente a gente lembra, por exemplo, da seleção de futebol de 70, né? Que foi da época de 70? É, da década de 70, né? Que foi campeã do mundo, etc. Então era tudo direcionado a isso, era esporte. Aí alguém pode perguntar, mas era tão ruim assim ser direcionado ao esporte? Era porque era segmentada, né? Ou melhor, era exclusiva, né? Ela não era inclusiva. Então, se o cara ou a menina não era boa no esporte, era deixado de lado, azar o seu, você não vai participar. Ou então essa pessoa mesmo já se sentia, né? Deixada de lado, então ia procurar um atestado, ia dar um jeito de não participar das aulas de educação física, porque eram voltadas só para preparação esportiva, né? Também tinha. Na década de 90, né? Não, foi até a década de 90, Ah, eu passei por isso. de preparação esportiva. Eu fui. Não, esse esquema aí, que a gente não tinha nada muito teórico, era só vai lá, alonga, faz os exercícios físicos e tal, Então, joga mas bola. na década não, na época da ditadura era bem mais. Eu passei por uma fase final, porque assim, nessa fase também, as avaliações, né, era de acordo com a competência, né? Então eu lembro até hoje isso aqui foi como foi, não era mais ditadura militar, né? Era lá por 92, sei lá. Mas ficou marcado, assim, tipo, a avaliação de basquete. Era fazer um arremesso do lance livre, se você acertar a cesta, você tirou 10. Se você não acertar, tipo, você tirou 0, assim. Acho que se pegasse no ar, tirava um 5. Mas se não É, acertasse nem no ar, não era nem 5. era assim Então, mesmo. então, isso foi resquício. Hoje em dia não é mais assim. Eu já separei aqui um textinho que eu anotei para não me perder, para falar como que é hoje em dia, né? Então, aí tinha outras coisas, né? Interessantes. Aliás, tinha uma coisa que eu acho interessante, mas que não dá para voltar a ser desse jeito por questões, acho que mais sociais, que era, por exemplo, era exigido, né, o uso do uniforme. E eu já ouvi relatos, né, dos mais idosos, assim, que falavam que você tomava, né, varada, tomava paulada, né, ou palmatória se você não tava com o uniforme impecável, assim, não era só o uniforme.
tava na educação física, tinha que estar com aquela meia aparecendo lá, o cano alto, não sei o que, tudo branquinho, tudo bonitinho. Senão tomava palmatória. Não tô falando que a palmatória devia voltar, tô falando que exigia uniforme devia voltar. Porque às vezes você quer passar uma atividade e vem a molecada lá de chinelo, de calça jeans. Aí é É foda, que né? a questão do uniforme ela caiu porque no final da década de 80, ali, com os movimentos de inclusão Sim. para a educação, né, a ideia é trazer uma massa de pessoas que eram excluídas, principalmente você está dando Uhum. uma parcelinha ali que é da educação física, né, que excluía, mas tinha mas toda a escola ela era um sistema muito excludente. E a começar pelo próprio uniforme. Então, quem não tinha condição de ter uniforme, que era 70, 80% da população brasileira, né, Uhum. não conseguia comprar, não podia frequentar a escola. Eu lembro olha, eu estava numa escola pública, né, acho que sexta série, virou modinha usar bermuda xadrez, né? Quinta, sexta série. Aí eu arrumei uma bermuda dessa, fui para a escola e não deixaram eu entrar, Porque não é uniforme. porque não era uniforme. Então, a questão é essa, né? Ainda era a década de 90, né? Aliás, já era a década de 90, já não era mais a ditadura e tal. Já estava valendo a Constituição nova de inclusão de toda a população, né, dentro da escola, mas ainda demorou um tempo, porque funciona assim, né? Não é porque baixou a lei, no dia seguinte está todo mundo seguindo e ela está funcionando, né? Nossa Sim. Constituição está aí há mais de 30 anos e ainda não funciona direito, né? Sim. Então, Não, demorou um tempo, acho que foi só lá para depois de 2002, assim, que realmente começou a ter essa inclusão social dentro da escola e não poder 2012, 2009, não lembro agora, e não poder exigir o uniforme, sabe? Porque senão você exclui. E não só não exigir o uniforme, como várias outras coisas. Você não pode ter exigências que vão excluir o aluno da participação escolar, entendeu? Da sim. socialização. A escola ela é um ambiente de socialização, no sentido lá do Caio mesmo, né? Não é socialização de lá trocar ideia e fumar um cigarro. Sim, eu entendi. Embora, embora Não sei se quem tá assistindo entendeu, mas eu entendi. a ideia é poder colocar todo mundo lá dentro, né? Então, exigir o uniforme foi abolido, né? A menos que o Estado dê. A menos, é o que acontece nas escolas municipais, por exemplo, né? Sim, Tem muito município que é dá que, o uniforme. não, é que na verdade eu me expressei mal. Eu não quis dizer voltar o uniforme, tá, gente? Calma aí. Eu quis dizer pelo menos voltar. Aí é uma questão também de educação e de conversar, né? Porque assim, pelo menos na escola que eu estou atualmente, que você conhece, né, o Irene Caporali, a maioria dos alunos, a maioria, tem condições, por exemplo, ir com um tênis, pelo menos no dia da aula de educação física, ir com um tênis, ir ou com uma calça de tactel ou uma bermuda que dê para praticar esporte. Então é uma questão de educação. Não digo uniforme. Uniforme não vai voltar e nem tem. Não vejo muito porquê. Pelo menos na escola pública não tem muito porquê, né? Porque o uniforme ele é utilizado, né, como parte da estratégia para mostrar, né, literalmente uniformidade, né, mostrar unidade, mostrar que é uma coisa só, concisa, limpa, né. Então você via todos aqueles alunos, né, emparelhados lá em fila direitinho, né. Então já era um treinamento para o que poderia vir a seguir, né. Que era ele ser convocado, ele ir para as Forças Armadas e já está acostumado com isso, né? Com essa ordem, com essa disciplina, com o treinamento físico e com usar uniforme, né? Hoje não. E eu entendo, e é óbvio. Mas pelo menos é o que eu falo no começo do. Falava. Esse ano eu não falei com os alunos disso porque tá meio bagunçado ainda, né? Mas eu sempre. Mas desde nos últimos 2 anos eu falava, ó, quem não tiver, não vai fazer aula, vai ficar escrevendo aí no canto. Então, pelo menos de tênis. A calça jeans eu já era de mais difícil de brigar, mas pelo menos tênis, porque o chinelo ou descalço é um risco para o aluno também, né? É um risco para mim, eu que sou o responsável pela integridade física desse aluno, e é um risco para ele de se machucar, né?
Então, por isso que eu falo de pelo menos um tênis. Mas vamos lá. E aí tinha isso, e aí também, nessa época da ditadura militar, né, em relação à educação física, eles davam muita importância aos exames biométricos, né? Então é saber altura, peso, medidas, era, sei lá, 3, 4 vezes no ano fazer essas medidas, né? Para ver se estava dentro dos padrões, eles tinham tabelas, né, comparativas para saber se estava na altura certa, se não estava, na altura ideal, peso também, né? E aí, o que aconteceu? Aos poucos isso foi mudando, né? Depois que acabou, né, a ditadura militar, entre aspas, depois que acabou, foi mudando um pouco e bem devagar, né? Porque eu peguei um resquício disso, né? Ah, não era mais ditadura, não, mas a professora falou lá, se não acertar é zero. Isso é coisa da ditadura militar. Hoje em dia não é mais assim. E aí, hoje em dia já é uma pedagogia crítico-social. Alguns autores, né, como Bracht, o Castellani Filho, ela colocam, né, que a educação física passou por movimentos renovadores. E nesse âmbito, você pode localizar a concepção conhecida por pedagogia crítico-social. A educação física, na educação física, o objetivo não é mais só aprimoramento das capacidades físicas, né, o treinamento físico, rendimento esportivo, mas sim propiciar aos alunos a apropriação crítica da cultura corporal. Então é por isso que a gente tem nas aulas, aula de rugby, por exemplo. Você conhece um esporte que é de uma cultura diferente. É por isso que tem aula de ginástica rítmica, que é para ter aquela discussão, é para menina, é só de menina, é só de menino, dança é só de menina, não, dança é dos dois, dança é de todo mundo e assim por diante. Então, analisar, né, criticamente a cultura de movimento corporal, né, que foi produzido pela humanidade até hoje. Então, ficou bem mais abrangente e mais inclusiva também. Não tem mais isso de como não é voltado à preparação física, não tem mais isso. Deve ter uns professor retardado por aí que ainda faz assim, mas eu e a maioria dos colegas que eu conheço não fazem mais assim, de avaliar o aluno. A gente avalia pela participação. Ele está empolgado, ele tá tentando realizar os movimentos que você propôs, está participando da aula, tá ótimo. Ah, ele não acertou, eu ensinei ele a fazer lance livre, não acertou um. Então, tudo bem, ué. Você ensina o movimento, modifica, né? Deixa ele chegar mais perto da cesta, tal. Antes não. Ah, o lance livre daqui é dessa marca e azar o seu. Você não pode sair dessa marca. Aí, atualmente, não. Você pode, não acertou daqui? Beleza, vem mais pra frente, tenta acertar daqui, pra motivar também, né? Então, hoje em dia, a educação física está nessa da pedagogia crítico-social. E é isso. Da minha parte, era isso. Então, você falou algumas coisas aí que eu achei interessante, que dá para me abordar. Você estava falando da questão da disciplina, do uniforme, né, uniformização. Sim. Eu ia usar o Foucault para falar disso aí. Eu vou usar o Foucault para falar sobre isso daí, né? Esse meme do militar, a volta do regime militar. Eu vou usar o Foucault, né? Mas antes eu vou abrir um parênteses, que você falou uma coisa lá, que a educação física ela era baseada no modelo do exército francês, né? Sim, foi em 31. 21 e 31. Olha como é interessante, né? As coisas não acontecem aleatoriamente. A escolha desse modelo não é aleatório, não foi assim ao acaso. Vamos sortear qual modelo a gente vai seguir. Porque uma vez eu convidei um pracinha da Segunda Guerra Mundial para ir no Irene, dar uma palestra, conversar com a molecada, sabe? Sim. Foi bem legal, o seu Milede. E ele tem um livro. Eu entrevistei ele já quando eu era jornalista. Ele é bacana, né? Ele é legal. E aí ele levou o livro dele, acho que tem na escola, acho que ele deve ter doado para a biblioteca da escola. É muito legal. Contando. Inclusive, o seu Milady, ele foi diretor de escola, então ele era assim, escrevia bem e tal. Uhum. E aí ele conta todo esse processo dele, né? Como é que ele foi como é que ele virou um pracinha? O pracinha era o soldado que era pego aí, né, entre a população.
não era um militar de carreira, né? Não era um soldado de carreira. Durante a Segunda Guerra Mundial, pegavam a população jovem, né, que tinha idade para ir para a guerra, e faziam um treinamento rápido ali e mandava para lá. Foi para a Itália, né, no caso. E aí ele fala uma coisa bem legal no livro. Ele conta, né, tudo que aconteceu ali na viagem, na ida até a volta. E viagem, né, como se fosse um É, passeio. Ele foi passear na Itália e trocar tiro. em Monte Castelo. Foi curtir um pouco, troca de tiro. Mas a coisa legal que ele fala no livro, e que eu lembrei quando você falou, é o seguinte: o modelo do exército, eu não vou saber hoje, eu não sou estudioso do exército, dos militares, mas o modelo do exército na época era baseado no exército francês. E o modelo do exército francês era o seguinte: oficial era aquele almofadinha que tinha que ficar, né, lustrando a bota e ia para o campo de batalha só para ficar na parte mais Segura, segura, e dando ordem. E ele não se misturava com soldados. Olha que louco. E aí o exército americano, ele é muito mais pragmático. E aí isso aí tem uma questão que a filosofia aborda, a sociologia aborda, que é a história, vamos dizer assim, o contexto cultural desses dois países, sabe? Como que o alemão pensa, como que o francês pensa, e o inglês, que depois, né, desdobra lá para o americano, pensa, né? O inglês, o alemão é muito racional, tem que fazer, faz, e, né? E aquilo que vocês já conhecem do alemão, fala na cara, não tem papas na língua, né? O modelo francês, ali, a forma de pensar do francês, né, é mais voltado para a questão social, o como parecer, né, em público, a pompa do rei, da corte e tal, né, as relações, hierarquia, né? E aí o americano, ele tem uma visão muito mais pragmática, né? Tem que amassar o barro, a gente amassa o barro, se tem que ter as relações sociais, vamos ter as relações sociais. Então, assim, tem até uma história interessante sobre como é a privada de cada um, como que eles inventaram, cada um inventou sua privada, já conto. Eu vou Nossa. fazer umas digressões, se vocês Entendi. quiserem Não, manda mensagem aí que eu não, paro. não, aqui ninguém tá interferindo. Não sei no seu chat aí se tem. No meu, só o Arthur, que Arthur. apareceu, na minha Tá, ordem no meu tá apareceu, tranquilo aqui. e a Madu, né? Bom, eu vou ilustrar como que é essa questão do pensamento pragmático e do pensamento francês-alemão pela história do vaso sanitário, tá? O alemão, com esse racionalismo dele, né, essa coisa crua ali, e ao nosso ao ver do brasileiro grosseiro, né, inventou eu já devo ter falado em alguma sala de aula isso, inventou uma privada que era o seguinte: você fazia o cocô e o cocô descia rolando, como se fosse uma tábua que ia para sua frente. Então, um escorregadorzinho ali para o cocô. E ele descia para sua frente para você analisar. Porque através da análise do cocô você percebe se você tem algumas doenças, né? Então, você imagina lá como devia ser importante isso há alguns séculos atrás, né? Sem geladeira e tal, Aham. mais doenças. Então, essa é o ponto de vista do alemão, né? Doa a quem doer. Escorre aí para frente e analisa o que você tem que ver. E o ponto de vista do francês era outro. Eles fizeram uma privada que você fazia o cocô lá e você não via mais, sumia. Ele ia para casa do chapéu, para não falar um palavrão. Aham. Então, fazia o cocô num buraco lá e você não tinha contato com o cocô, né? Aquela questão da pompa, né? Nojinho. Sim. E aí o americano, o inglês, né? O americano, como é que eles vão fazer a privada com esse pensamento pragmático deles? É o seguinte: ele faz a privada do jeito que a gente conhece hoje, que o cocô fica ali à disposição, você pode olhar e analisar se tem algum problema, né? Por exemplo, se tiver sangue, quer dizer que está com problema, você tem que ir no médico, né? Aham. Ou então, se você não quer ter
não tem estômago para isso, você simplesmente baixa a tampa e dá descarga, não precisa ver. Então ele dá a possibilidade para os dois. E Tem aí as essa é opções. a diferença de pensamento e de ação, com o exemplo da privada. E aí isso parte para várias esferas da vida e passa pelo exército também. O soldado francês não se sujava ali no campo de batalha, então ele não tinha empatia, né? Não tinha simpatia dos soldados. E aí chega lá os oficiais americanos, estou falando de oficial e soldado, né? Se vocês não Sim, souberem a diferença entre oficial e soldado, me dá um toque que eu explico. Mas aí os oficiais americanos não, eles estão lá amassando barro, eles sentam para comer junto, eles estão no front. Isso gera um relacionamento com os soldados brasileiros. E aí, na hora do vamos ver, os soldados brasileiros seguem os oficiais americanos e não os brasileiros. entendi. Louco você imaginar isso, né? Que as tropas estão Sim, misturadas ali juntas. O cara que está do seu lado é o que você vai ter mais confiança, né? Então fica a dica aí para vocês. A sociologia também é aprender a lidar com as pessoas no dia a dia. Obviamente, o líder, o chefe que está com você ali, porque der ele vier, está tomando tiro com você, você vai ter muito mais confiança do que o outro que só dá ordem, né? Então eu é, lembrei disso porque você falou é da que eu, questão aí, sim, que usou o modelo francês, né, do exército. modelo francês, e aí Mas é que na Segunda Guerra, se eu não me engano, isso eu acho que eu vi no vídeo, no canal do Peninha, né? Acho que é Eduardo Bueno, não lembro. O Peninha, de cabelo comprido assim. Ele parece o Peninha do Tio Patinhas, um historiador. E aí ele falou não, ele falou que foram os americanos, quem coordenou, né, a saída do exército brasileiro para lá foram os americanos, né? O Brasil estava meio que sendo coordenado pelos americanos, mas e foi lá só para meio que terminar o serviço, né? Que já estava tudo encaminhado, porque o número de brasileiros que foi, o número do exército brasileiro que foi irrisório perto do tanto de americano, de inglês, dos russos que estavam lá, né? foi, o Brasil também ele entrou, a guerra já tinha rolado uma boa parte da guerra, assim, não foi desde o começo, ele só se posicionou depois de um momento ali. Tem Mas várias eu achei coisas. interessante essa conexão da questão dos militares, do modelo francês e tal. E aí eu ia falar do Foucault, que vem a ser francês. Sim, não pode falar. Então, a ideia do Foucault é a seguinte: ele vai analisar como que se dá o exercício do poder na sociedade, né? Então, ele vai falar, olha, o poder ele não se dá, ele não é uma coisa que você possui. Então, não existe isso de que uma classe possui o poder e ele usa esse poder contra a outra classe. Ele fala que o poder está distribuído pela sociedade, o poder está em todos os lugares, na verdade, e ele é uma relação, ele está na relação nas relações sociais, tá? E ele fala assim que esse poder está nas relações sociais e hoje, né, na modernidade, ele se torna uma coisa que está bem visceral, está bem dentro da gente, assim, porque existem várias instituições que programam o nosso corpo e junto com ele, né, a nossa mente e tudo mais, para responder ao poder, para se submeter ao poder, né? Então, quando você fala em disciplina, em uniforme, você usou mais uma outra palavra ali que agora eu não lembro, mas é Ai, isso. A educação física ela tinha, na época da ditadura principalmente, esse aspecto que era de disciplinar os corpos. Então, o Foucault ele usa unidade, eu falei. isso, espírito de corpo, né? Você tem que É, trabalhar, fazer a marcha, né? Andar junto. Por quê? Porque a ideia é docilizar os corpos. O que é docilizar? Não é o caso desse militar aí que comeu muito doce, não. mas poderia ser. Docilizar é tornar dócil, né?
Então, Sim, por meio da vigilância constante, da disciplina constante ali, cotidiana, você vai introjetando na pessoa, por meio do treinamento, da prática, você vai introjetando a forma de agir, a forma de ser, a forma de pensar, né? E aí que está a pior face do poder, porque você nem sente que ele está ali. Esse é o mais eficiente. Porque quando você sente, você luta contra, né? sim. Em- Então, É, ah, é bom desculpa. deixar claro que esse que você falou de tornar dócil não é tornar dócil. Ah, e os militares são bonzinhos então. Não, não é isso. Não, não. Tornar dócil é o É pra seguinte, quem tá mandando, né? é, é você retirar a capacidade crítica, a capacidade de questionamento. Então, o soldado perfeito, ele é treinado para obedecer a ordem prontamente, sem questionar. Então, preparar, apontar fogo, não importa em quem, quando, como, onde. E aí você Então, vê um monte de coisa acontecendo, né? então acaba. Quando isso daí é transplantado para um contexto urbano. Você está Sim, falando de um soldado que vai para uma guerra, né? É, e aí, né, quando você pega essa lógica de uma guerra, você tem um inimigo ali, você está lutando contra esse inimigo, e um dos dois provavelmente vai morrer, né? Se torna uma coisa muito violenta, né? Terrível você imaginar essa lógica ser transportada para o contexto urbano, social nosso. Então, o soldado que é um, um, uma pessoa como eu, um cidadão como eu, né? Mesmo fugiu a palavra lá. que Bom, em somos, tempo, mesmo em vamos tempo de lá. paz, tá dizendo? Tô falando dentro da cidade, Sim, no contexto social aqui nosso. Então, eu sou brasileiro, o soldado da polícia é brasileiro, somos cidadãos, temos os mesmos direitos, estamos aqui com os mesmos objetivos, não somos inimigos. Mas você transportou aquela lógica da guerra, sim. que o cara está preparado para seguir ordem, atirar, matar e morrer. Que é o que, quando a maioria dos grupos de esquerda defende, ah, e pelo fim da polícia militar. Aí o povo que é de direito ou que não sabe o que está acontecendo fala, nossa, mas aí, né, se acontece o roubo, você vai correr para quem? Não, não é isso. A gente, o que Exatamente, não quer dizer que, exatamente. ah, e o fim não vai ter Não é o polícia. fim da polícia. Precisa ter polícia, óbvio que precisa ter polícia, mas não precisa ter polícia do jeito que ela é hoje, né? Que é o militar. O problema é o militar, porque eles não são treinados, não são treinados mesmo para raciocinar, né? Para agir criticamente, né? Então chega lá na favela e vai lá dando tiro de qualquer jeito em todo mundo, não em todo mundo, no sentido figurado, mas ele tá tudo bem, ele tá lá fazendo o serviço dele, tentando matar os bandidos, mas voa a bala perdida para todo lado, em todo lugar, né? Então, poderia ter sido feito de outro jeito? Provavelmente sim. Não sei, não vou falar com certeza, porque não sou estrategista da Polícia Militar, mas provavelmente deve ter outro jeito, sim, de ser Ô, feito. Boomer, mas mesmo a questão de ele entrar lá para matar o bandido já é complicado, já é Sim, uma, sim, uma não, visão não, de eu tô falando guerra, de. porque vamos dar um exemplo bem, bem próximo do que aconteceu, né? As pessoas às vezes não entendem e acham que caíram Não, não, nessa mas eu não coloquei o matar. Coloquei Não, eu o entendo, trocar entendo porque tiro eu te assim por conheço, um exemplo, um eu exemplo entendo o que assim, você disse sabe? porque eu te conheço, eu só estou Entendi. esclarecendo para quem vai assistir, né? Aham. A questão do seguinte, é, numa guerra, você está lá, o seu oponente está do outro lado, o inimigo, né, da linha inimiga, trocando tiro, não vai morrer, né? Importa se o cara cometeu algum crime ou não? Não importa. Importa se o que o cara pensa, o que o cara... Não, não importa. Se ele paga imposto, se ele tem família, não importa. Ele está posto lá para se destruírem, né? Agora, num contexto de uma social, a polícia não pode ver assim a ação dela. Ah, mas é contra bandido, você quer que entre na favela e dá as mãos, dá abraço? Não, não é isso. A questão aqui é a seguinte, você vai entrar matando todo mundo, você não vai distinguir quem é bandido e quem não é. E depois de morto, você não vai saber. E você não vai saber de onde vem e para onde vai. Agora eu vou dar um exemplo bem, bem prático para ficar bem claro. O que aconteceu há pouco tempo atrás aí, o tal de Lázaro, Sim. né? Ele estava lá aterrorizando
uma galera na zona rural, né? E aí pegaram ele e mataram, né? Eu não estou entrando no mérito, se é numa troca de tiro e tal, óbvio Sim, que você, né, numa troca de tiro e você tem que se defender, é vida ou morte. Mas o que eu sim, estou dizendo a polícia ela deve agir com inteligência, né? E por outros meios que não seja o objetivo de matar. Porque a polícia ela responde à ação do Estado, ela é uma ação do Estado, o Estado não pode ser um vingador, o Estado está aqui para cuidar, mediar as relações sociais, né? Ele não está aqui para vingar, para matar, para destruir, né? Ele está aqui para mediar. Então a polícia está aqui para isso e precisa mudar a programação? O que a Sara quer dizer com isso? Explica aí, Sara. como assim E, mudar a programação? não sei. Eu devo estar assistindo o SBT. E aí, veja bem, você pega e mata o cara e fica algumas perguntas. A PM está mal programada. Tá, ela está falando da Sim, PM. da PM. É Precisa, programada para sim, matar. E aí sim, vai lá e pega o cara e mata. E aí fica algumas perguntas assim, sem ter resposta. Por quê? Como que esse cara surgiu? Eu não estou falando da questão filosófica, eu estou falando do seguinte: a suspeita dele ser um pistoleiro contratado por fazendeiros ali da região para apavorar a galera e conseguir expulsar a galera de lá, para eles ficarem com a terra. sim. Deu para entender? Tem essa suspeita. E aí não tem como saber, né? Porque ele tinha Obviamente. cúmplices ali que estavam ajudando, dando alimentação, dando a notícia, né, de onde está vindo a polícia, para onde fugir e tal. Ele não estava ali perdido. Não foi um cara que deu a louca e saiu matando todo mundo. Aham. Deu para entender? E Então, mesmo, e quando mesmo que pega. fosse, daria pra ter estudado de outra forma também, né? Tem uma série na Netflix bem legal sobre como começou o estudo dos serial killers lá nos Estados Sei. O Unidos, sabe? Mindhunter, né? Dentro do FBI. Mindhunter. Isso, é muito legal essa Eu série. assisti o começo. Não é muito meu tipo de série, mas eu assisti o começo e achei legal. A Nike ficou viciada, pegou até o livro aí pra ler. Mas é legal, sim, então. É o que eu tô falando. Podia pegar até pra estudar, pra ver se tinha alguma coisa diferente nele. É muito boa. Então, é muito boa porque mostra isso, mostra esse esforço de alguns policiais que entraram ali no FBI e eles têm essa ideia mais assim científica do negócio. Peraí, a polícia, ela tem que agir? Tem, mas a gente precisa antes entender para poder também prevenir, Sim. para poder também pegar, de repente, o cabeça ali que botou aquele cara para sair matando, entendeu? Aham. Então, pega outro caso ali, o Adriano, né? O miliciano lá que era para ser preso Sim, foi e executado. matam ele. Peraí, ele Aham. foi executado? Foi queima de arquivo? Olha É. como a gente fica numa situação que, Então, né? Ele porque ia mesmo, trazer mesmo ele. que não, mesmo que não tenha sido, eu acho particularmente que foi, mas mesmo que não tivesse sido, ficou parecendo, né? Porque Exatamente. precisavam dele para respostas e de repente morreu. Precisa de respostas, né? Como é que esse cara chegou onde ele chegou, com o poder que ele tem, quem que supria, de onde vinha, né? Quem que fornecia ali o armamento. Então tem que Sim, saber de onde vem para onde vai. É por isso que a polícia não pode ter esse treinamento de chegar vendo como uma situação de guerra. Ela tem que usar a inteligência, não o combate físico, entendeu? sim, e tem até eu tenho o lado deles também. Falar, mas o lado deles, como assim o lado deles, da polícia? Porque eu tava vendo uma pesquisa que, assim, o número de policiais que acabam se afastando por problemas psicológicos é enorme. Totalmente. Fora em questão, e sem contar a questão salarial, a pressão, o estresse, tudo que eles são, que Totalmente. afeta eles, né? Então não seria, acabar com a polícia militar, não. É deixar um trabalho da polícia mais digno para eles também, né? Exatamente. Você pega aí, a gente está falando lá do modelo francês e tal, né? Tem uma disparidade enorme entre o oficial da PM e o soldado. O soldado é o pobre que é posto lá para trocar tiro e morrer, Sim. entendeu? Aí você pega o salário do oficial ali, é 16 vezes maior do que o salário do O soldado. cara que fez Barro Branco, né? E tal. E aí quem vai lá trocar tiro e morrer é o soldado, é o pobre que está ganhando mal Fez e o está tendo que concursinho fazer e tá ganhando bico. 2.000 por mês pra
tomar tiro, digamos assim. Mesmo que não seja 2, mesmo que seja 4, pô, Sim, numa situação de violência extrema, ele tem que ganhar muito bem, ele não tem que fazer bico, ele tem que trabalhar e ter tempo de descanso com a família, sim, com entendeu? certeza. Num contexto violento que a gente tem hoje, o policial ele não consegue ter nem vida social, porque ele lida com um monte de bandido o dia inteiro, mas, né? O bandido Aham, gravou a cara dele, ele não gravou do bandido, e aí? Como é que ele vai numa lanchonete? pois é. Né? Ele não pode sentar na lanchonete e ficar lá de boa com a família. Então, eles têm que se privar de um monte de coisas no dia a dia. Então, eles têm que ganhar bem, tem que ser bem remunerado e bem treinado. Mas aí bota os caras para ver todo mundo na sociedade como inimigo, gera essa. Eles ganhando mal, e sofrendo violência e um monte de coisa, gera esse problema. O nível de suicídio lá é altíssimo. Sim, é isso, eu tinha visto isso também. É alto o nível de suicídio entre eles. Então. Então, Então, é por causa dessa lógica aí maluca de militarizar e treinar, né? Igual o filme do Bop lá, né? Os caras aham. são treinados como soldados mesmo para ver como inimigo, subir e matar. E, Essa lógica e o do é Bop ele terrível. ganha ainda um salário menor na época. Não sei se mudou alguma coisa, mas na época do filme saiu até falando que o cara do Bop ele ganhava um salário menor do que o policial aqui de São Paulo. Isso. Ele estava numa situação mais estressante ainda e ganhando menos ainda do que um daqui, por exemplo, né? Então, a polícia precisa ser bem paga, bem treinada para ser eficiente, né? Sim. Bem equipada para ser eficiente. Você pega lá a polícia no Reino Unido, eu não sei se minha irmã está online ainda, a polícia no Reino Unido, a maioria deles não usa arma no dia a dia. Ah, mas vai fazer isso no Brasil, que os bandidos, não sei o quê. A questão é que, pela inteligência, é, pelo uso ali dos mecanismos de inteligência, de informação, monitoramento e tal, evita-se a distribuição de armas dentro do território, né? Diminui Sim. o uso de armas, esse problema com tráfico, com morro, com milícia, também a inteligência tem que, né, trabalhar para combater isso, mas não. Vai lá e mata o cara que era para ter sido preso e investigado, né, quem que são os parceiros, quem são os mandantes e tal. Então fica nisso. Aham. Esse é o problema de você achar que a polícia tem que ser a vingadora e sair matando. Então, ah, voltando lá para Foucault, a gente saiu muito do trilho. A gente tá Não, falando mas do mas já que você vai Foucault. voltar, posso contar uma história bonitinha? Pode, pode. Então, essa história minha avó que contava. Meu bisavô, de quem eu herdei o nome, né? E cheguei a conhecer, ele era policial militar. Mas ele era antes, quando houve uma junção das polícias lá, e, enfim, ele acabou como policial militar e se aposentou como major. E na época da ditadura, na época que a minha avó estava na escola, né, filha dele, tava tendo, na escola ou na faculdade, tava tendo os protestos, né, dos estudantes. Acho que foi na época do Miragaia, Martins Miragaia, Drauzio MMDC lá. Foi nessa época aí que tava tendo esses protestos. E o meu bisavô, apesar disso tudo, assim, ele era negro, mas teve essa chance, né? Essa oportunidade estava lá. E ele era consciente. Aí ele fala só consciente, mas. Chegou a ser interessante, que ele fala. A minha avó conta que ele falou assim para ela: Olha, eu sei o que eles estão fazendo é o certo, mas eu tenho que cumprir eu sou funcionário do governo. Então, se me mandarem fazer, eu vou ter que fazer. Então, ele pediu para ela não participar das manifestações, não porque ele achava errado, ele achava certo, mas porque se ele fosse obrigado, ele ia ter que jogar o cavalo, ele era da cavalaria, ia ter que jogar o cavalo em cima dela e dos amigos dela. Então, você vê que ele era um cara, assim, era um militar com consciência. Então. Mas o que ele vai fazer? Se ele não. É o que ele falou, tipo, a família da minha avó só não tinha uma vida pior, igual a da maioria da população, né? Na época da ditadura por causa disso. Então ele ia largar o emprego? Não tinha como, né? Era E aí o tenso. Foucault ele vai falar isso, essa questão da docilização dos corpos, à medida que o indivíduo ele não consegue nem ter um posicionamento crítico, né, quando ele recebe a ordem. Então, eles simplesmente agem como tem que ser
pela ordem ali e tal. Então, as instituições, diversas instituições, servem para incutir essa disciplina na gente, né? A escola é uma delas, o exército é outra, a igreja é outra, toda a questão dos rituais, né? Das rotinas e tal, é para docilizar os corpos, para acostumar a gente a ficar num molde, num padrão. Para quê? Qual que é a intenção? Né? A intenção é aumentar a produtividade. Ah, sim. Então, né, Você falou que colocar. Você quer que coloque outra imagem? Eu vou colocar outra imagem aqui, outro meme lá que você tinha mandado. Mas vai falando o que eu outro é mais coloco. genial. O outro, peraí, eu vou fazer até um trilha sonora aí de Peraí, suspense. vou procurar. O outro é o melhor. A gente começou pelo outro, né, na verdade, a ideia de fazer isso aqui. Peraí, que ficou muito grande. Então, eu vou falando enquanto você está fazendo aí. Ficou bem na sua cara aqui, mas já pus aqui. Já Então, a apareceu aí, ó. ideia é... Call of Duty Brasil. Brazilian Warfare. Pois é, eu vou falar um pouco desse daí já, mas a ideia era... É bom, né, Arthur? O Arthur gostou desse daí. Isso é bom. Esse é genial. O cara que fez isso merece um prêmio. Tinha que ter aí o nome dele. Os créditos, né? Quem foi o gênio que fez essa... Eu não sei quem foi. Não tem, Mas não. então, a questão de você disciplinar os corpos, docilizar os corpos, é isso. Você diminuir a capacidade de contestação, tá, dos indivíduos e fazê-los aceitar melhor o poder, a ordem. Então, como eu falei lá atrás, o poder, quando ele não é visto assim, quando ele não é ostensivo, né, quando ele está entranhado na gente, a gente está agindo em conformidade com o poder e não está nem percebendo. Então, a gente está hoje numa sociedade que ela é totalmente programada para produzir. Os corpos, você pega o próprio padrão de beleza, né? Aquele meme anterior, tirando sarro da barriga do policial, demonstra exatamente isso. Estão pegando no pé porque ele está fora de forma. Mas que forma? É a forma colocada por um padrão de beleza. Que se espera de um policial. Não é no só por geral, uma não. mulher que se Não, espera de uma sociedade. Sim, da sociedade também, mas... E por que se espera esse padrão? Porque é um padrão de pessoa ativa, você entendeu? É um padrão de pessoa ativa fisicamente, que vai, faz força, corre, produz, né? Que não descansa, que não para. Sim, né? que é o que é pregado hoje, né? Dos homens hipertrofiados, né? Fortes, as mulheres também saradas. Exatamente. Isso tudo a gente analisa hoje em dia também. E aí tem todo um apelo, um apelo secundário ali, falando assim, é cuidar da saúde, mente sã, corpo são, mente sã, né? Só que, no contexto nosso, isso é uma mentira, é uma falsidade, Gu. Fica em segundo lugar. Fica em segundo ou terceiro lugar quando se fala disso. Quando você abre um blog, quando você abre ou vai assistir um youtuber da vida que fale sobre o mercado fitness, sobre exercício, etc. Em primeiro lugar é ficar rasgadão, ficar sarado, ficar fortão. É tipo de treinamento para isso. Em segundo ou terceiro lugar é a questão de saúde. E geralmente esses caras não falam. E pega numa disciplinalização de alimentação, de horários e tudo mais. Você entendeu? É uma produtiva. Você transforma o seu corpo numa empresa, numa indústria. Você tem que racionalizar ao máximo o uso, agir como um robozinho para ter aquele efeito, tá? Então, olha só, você está sendo acostumado, você está acostumando o seu corpo a responder como uma máquina. E a questão da saúde, você percebe que ela é falsa, né? Ela fica em terceiro, quarto, quinto, sei lá, né? Fica lá atrás a questão da saúde pelo seguinte, todo o apelo que se faz dos programas de saúde, né? Vamos falar aí, o antitabagismo, a ginástica laboral, todas essas coisas
sempre o argumento principal é o lucro. Sim. É sempre assim, tem que fazer uma campanha anti-tabagismo porque primeiro começou eu lembro que, né, primeiro começava com a discussão de que o cara ele perdia tantos minutos para fumar um cigarro. Então, durante o dia, ele fumava 3 cigarros, ele perdia lá 40 minutos de trabalho. Né? E aí ele Aí pode ser... você vai caindo na real, vai sendo questionado e vai mudando um pouco o discurso. Não, a questão é que quando o cara fuma, ele tem mais problemas de saúde, ele produz menos, ele respira menos, ele tem, né, Aí pode ser... Não, não responde fisicamente e e ele pode ser pega afastado mais também, né? afastamentos, É. ele fica mais doente, problemas respiratórios e tal. Então, sempre o fundo ele traz prejuízo para a empresa, ele falta muito, ele fica doente, ele não trabalha tanto, ele não carrega tanto peso, ele não se locomove tanto, né? Sim. Então, essa eficiência física, essa eficiência corporal, ela é introjetada por meio dessa disciplina do mundo fitness ou do discurso de alimentação saudável, de antitabagismo. Eu não estou pregando aqui que tem que sair fumando. Não é isso. Mas é o uso... na verdade, é questionar, é ter a posição crítica sobre isso, né? E nem que se você trabalha numa empresa, você... não vou fazer o exercício da ginástica laboral. Não, tem que fazer mesmo. Mas você faz, não é porque a empresa é boazinha, ela contrata um professor pra gente fazer um alongamento, tal, não sei o que. Não, a empresa não é boazinha, a empresa tá pouco se lixando pra você. A empresa quer que você faça os alongamentos ou os exercícios da ginástica laboral pra você não ficar afastado por causa de uma lesão por esforço repetitivo, por causa de uma postura, e disso tudo que ia ser prejuízo para ela. Então ela investe. Aposentar precocemente. Né? Ela investe num educador físico que aplica uma ginástica laboral por isso, não é porque ela é boazinha. Porque o cara gosta, né, de ver os funcionários bonitos, treinando, sarados. Não, a ginástica laboral nem deixa sarado, só para movimentar mesmo. Então, e por trás disso toda essa questão de produtividade. Então você vai introjetando em vários momentos ali da sua vida, no cotidiano, essa disciplina e você vai acostumando, vai se submetendo e vai achando que isso é o certo, isso é o natural, isso é normal. E aí aquele próprio meme anterior já é um reflexo disso, né? Sim. É uma gozação com a falta de forma física padrão do policial. Sim. Olha que louco, né? A gente próprio faz piada e essa piada mostra isso. Quando eu dava aula lá na escola e explicava sobre o Durkheim, por exemplo, eu falava assim, quando o cara sai da regra, né, ele sofre uma sanção, ele sofre uma punição. E uma das mais brandas, uma das mais corriqueiras é o riso. Então, quando você faz uma piada e você ri da pessoa, por trás ali está dizendo, olha, você saiu do padrão. Existe uma regra, um padrão a ser seguido e você saiu. Sim. Né? E o riso é tentar jogar o cara de volta, fazer, tenha vergonha disso e haja como a gente quer que você haja. Então, é aí que o poder ele se manifesta, né, nas relações cotidianas. E não por acaso o Durkheim ele veio bem antes, ele é francês e o Foucault é francês. Então, é uma linha de pensamento ali que vai, né, uma herança de pensamento ali. Bom, é isso a questão do Foucault, sabe? Uhum. E aí esse Call of Duty aí... Então, antes de falar desse, só fazer um parênteses aqui, mas é relacionado também. Que teve uma aluna nossa aí que é altamente bolsominion, que postou um vídeo falando de não, porque só falam das coisas ruins, porque o Bolsonaro fez coisas boas. Enfim, um monte de coisa boa, tipo, entre aspas, não, são coisas boas a maioria, mas coisas pequenas, assim, sabe? Não sei o que, pra proteger os animais, que ele tava lá na foto com o cachorro, sabe? Tinha umas coisas assim, outras que eu não achei nem que era verdade, nem que era fake news. Por exemplo, caiu 14% atentados ou ataques contra minorias, sabe? Da onde que esse dado aí? De onde que surgiu isso? E aí tinha um que eu fui ver e era realmente verdade, mas tipo, irrelevante,
que o governo fez investimentos e que agora o Brasil tem o nono maior exército, o nono exército mais bem preparado do mundo. Aí, tipo, tá, e por quê? Quer fazer guerra com quem? Ah, mas não é só pra guerra. Realmente, não é só pra guerra. O exército ele deveria, né, patrulhar as fronteiras, fazer uma série de coisas que seriam úteis, né? Mas não está sendo, além de não estar sendo, ao meu ver, não está sendo efetivo. Esse dinheiro, esse investimento que foi feito lá seria muito mais bem utilizado se fosse utilizado na educação e na saúde, por exemplo. E deixasse o exército do jeito que estava. Então, tem um problemão nisso daí quando envolve, todo assunto que envolve o exército no Brasil é um problemão porque, assim, o exército é essa instituição que eu falei de docilização e de combate, Sim, mas o Brasil, ele tem historicamente, ele tem uma tradição, né, de diplomacia, de boas relações com a vizinhança, com o mundo inteiro, na verdade. Ele sempre foi bem visto até 2018, ele sempre foi bem visto, bem quisto no sim, mundo inteiro. E ele sempre foi chamado ali para resolver os problemas, né? Ou pelo menos ele tinha a porta aberta para chegar e propor solução para problemas, sim. conflitos entre Era visto como países e tal. legalzão, tinha diplomatas conhecidos. Exatamente, sempre foi. A função do exército, né, num país assim, não é de ataque. Ele é uma instituição para garantir a defesa, para garantir a segurança. Então seria, né, vigiar fronteiras para controle de armas, né, pra Sim, esse controle da violência que a gente estava discutindo de mais armas, de drogas. anteriormente, exatamente. É, mas aí tem uma problemática, porque tem uma confusão com essa questão de ser o vingador, de ser, sabe, o cara que vai chegar dando tiro e vai, né, vai por ordem. Como assim? Por ordem em quem? Né? Ordem na democracia? Como assim? Né? Eles são Aham. mais eficientes, são mais honestos, mais competentes? Não, não são. Não, já tá provado aí. O mérito desse governo foi esse. Eu acho que o grande mérito foi demonstrar que é mentira esse Aham. mito. Mas, por esse histórico, né, de o Brasil não ser um país que vai para a guerra e que os soldados aqui não são enviados assim para guerra, salvo algumas exceções, como o Haiti, por exemplo, algumas tropas nossas foram pela ONU, né, lá. Mas também tem problemas ali a ser discutido, porque foram garantir interesses econômicos de grandes empresas relacionados à indústria da construção. O Haiti ele é um grande produtor, se não me engano, de cimento. Então, bom, enfim, o nosso exército, né, teve uma publicação uns tempos atrás dizendo que o nosso exército não tinha munição para 1 hora de guerra só. Sim. Então, é E piada agora, porque e agora com o investimento deve ter para 1 hora e meia. pode ser 1 hora e meia de guerra ali, e a gente torce para o cara cansar e ir embora. Não, teve essa discussão e teve, junto com essa discussão, ou próximo dela, teve uma que quando o Biden foi eleito, que porque se o Biden ameaçar a nossa soberania, né, nós vamos entrar em guerra. Rolou um papo desse. Como assim Aí, entra em guerra com os Estados Unidos? então, exatamente, mas ele falou uma frase tipo assim, tipo, porque se o Biden vier querer cuidar da Amazônia, a gente vai ter que tomar atitudes. Que atitudes, meu filho? Aí Com surgiu. licença, pode vir. É, Então, não, aí é, surgiram os quadros comparativos. Tipo, os Estados Unidos, sei lá, tem lá. Eu não lembro os números exatos, mas era tipo isso. Tá? Os Estados Unidos tem 1.500 tanques de guerra, o Brasil tem 50. Os Estados Unidos tem 5.000 helicópteros de guerra, o Brasil tem 100. Eram uns números assim, sabe? eles não precisam nem desembarcar aqui, só pelos aviões de guerra e Só, helicópteros só. eles passam no espaço aéreo e acabam. Mas É, então, esse meme é uma gozação porque o exército brasileiro ele não tem muita utilidade, né? Por quê? Ele deveria estar vigiando a fronteira e não está. O que mais tem é arma no, nos morros, nas gangues e grupos aí, né, milícias e tal. Boa parte dessa arma vem com numeração do exército. Agora, lá acho que é no centro-oeste, região norte, centro-oeste ou norte, não sei, que garimpeiros atacaram
aldeias indígenas ali com bombas que são fabricação do exército. Só o exército que tem acesso àquele tipo de bomba, Nossa. né? Então, além de ter... além de não ser um exército muito eficiente nessa... aliás, além de não ter muita função no nosso exército, na pouca função que ele tem, ele não faz direito. Sim, que é essa das fronteiras, por exemplo, né? E aí tá Fiscalização de armas e tal. Então, esse meme eu acho genial porque é uma gozação, né? Com a questão de que eles são feitos para pintar guia. a concepção de ordem deles, né? A ordem e progresso é guia pintada. E a árvore também. Tinha uma época que eles passavam cal na árvore, lembra? Que as árvores ficavam brancas da metade para baixo, assim. Ou não faziam isso aí na sua cidade? Não, teve um meme assim, né? Teve, da árvore, né? O dia que o Brasil invadisse tal lugar, olha o que aconteceria. Aí tava uma foto do lugar com as árvores todas pintadas. As árvores assim, pintadas e as guias, e as tá? guias. Mas é isso, a função do nosso exército não é invasão, é defesa e defesa da soberania no sentido de controle de armas, né, para diminuir violência, controle das fronteiras para não entrar drogas, armas ou grupos criminosos, né, criminosos fugitivos de outros países. Deveria ser isso. Sim. E não tem muito. E o povo que defende fala também que, porque se invadisse a Amazônia eles iam se ferrar igual se ferraram no Vietnã. Mas é outro momento, né? No Vietnã não tinha drone, não tinha satélite, arma guiada por satélite igual hoje. Não tem mais. Não vai virar outro Vietnã, não. Vai durar 5 minutos de Na guerra época do ali. Vietnã, eles não, né, eles tinham que jogar aquele agente Laranja, né? desfoliante lá, É o agente laranja. para derrubar as folhas das árvores para poder enxergar o inimigo. Sim. Hoje eles têm satélite que vê calor do soldado. Infravermelho. E aí, pelo satélite mesmo, ele manda o avião, não precisa nem ser míssil. Metralha lá no ponto indicado e pronto, acabou. Ou manda hoje em dia os aviões não precisam nem ter contato visual para acertar o alvo. Não, então, é outro nível. Por satélite já estabelece o alvo e o míssil já vai teleguiado para lá. Não, e falam também, vai ser igual o Vietnã, como se tivesse sido bom pro Vietnã de qualquer jeito ter ganhado, entre aspas, aquela guerra, né? Ter ganho aquela guerra como se fosse bom, como se fosse um país de primeiro mundo agora, né? Tá aí, você fala, nossa, o Vietnã, olha, quinta maior economia. Não. Tá lá, sei lá mas tá. E ainda as cicatrizes que ficaram na sociedade lá são terríveis, né? Sim, com certeza, mas é um país que até onde eu sei, é um país de terceiro mundo. Deixa eu ver se eu tô falando besteira aqui, ó. Vietnã. Não, ele tá bem, a economia tá boa, assim, eles estão bem, e principalmente durante a pandemia eles estão. Eles são bem disciplinados, né? Então eles têm um controle muito grande da circulação e programação, sabe? Eles não são que nem a gente de tipo, depois que o problema já se alastrou, vamos agir. Não, eles são preventivos, assim. É, verdade. O Vietnã tá crescendo. Cresceu 4,5% no primeiro trimestre. Sim, a economia dos caras está decolando bem. E aqui a gente festejando. Tinha isso também no vídeo de defesa. Porque o PIB cresceu 1,2% em plena pandemia. Nossa. Aí a gente pode falar então, do Vietnã cresceu 4,5%. E aí? Cresceu 1,2%? Cresceu 1,2%. Alguma coisa assim. Acabou os problemas, então, né? Nossa, tem que avisar isso pro pessoal que tá na fila lá pedindo doação de osso, que não tem o que comer, né? É verdade. Talvez eles estão lá porque não sabem que cresceu 1,2%. Sim. E esse 1,2 resolveu tudo, que absurdo, né? A fome crescendo no país, a miséria. Eu vi uma foto lá, o supermercado vendendo fragmento de arroz. Não vem mais arroz. Porque quando faz o arroz que a gente come é polido, né? Ele passa um processo de polimento para tirar a casca e tal, ficar branquinho, do jeito que a gente conhece. Então quebra, né? Muito arroz. Aí aqueles arroz quebradinho que não venderiam, estão vendendo mais barato agora como fragmento de arroz. Nossa. Para quem está passando fome.
Não, em todo lugar. E aqui, por exemplo, eu moro num bairro periférico. Tem um mercadinho no bairro inteiro. E o cara tá reclamando, tá achando ruim, ué, que caiu as vendas, não sei o quê. E não é, ele não tem concorrência, ele não tem. Por que caiu? Porque, nossa, mas tá errado, né? Como que caiu? Se cresceu 1,2 o PIB, ele que tá fazendo alguma coisa errada, né? É. Bom, era isso. Enfim, Os nossos memes aí falavam sobre essa questão. Dá para falar bastante coisa, né? Dá para sim. puxar a história do país, a história do funcionamento do exército na guerra, na Segunda Guerra, o funcionamento do exército hoje. E é baseado nisso, né? Principalmente esse do Call of Duty Brasil aí. Isso é bom. Genial. Então, acho que Faltou um foi professor isso, de né? artes aqui, né? Para trabalhar. Ô, Gomer, essa pegada aí é Ixi. pronada? Como é que Ah, chama? pegada. Essa é a pegada pronada. É pronada Porque essa no daí. supino você faz no supino você faz uma pegada pronada, mas acham que é supinada, mas não é. Supinada é quando tá virado pra cá, assim. Ah, Essa é então ó, o pronada. soldado ele tem que ter Um uma aula conhecimento também, lógico. Mas ali, ó, mas alongamento. ele precisava ele precisava de um rolo mais comprido, ó, porque não tá legal ali a coluna dele tá meio torta, ele tinha que estar mais ereto assim pra Na não posição prejudicar, correta. para não prejudicar, né, não ficar. Ô, Gomer, na próxima vez, então, que tiver um meme, se tiver um meme assim, você vai arrumar uma brocha dessa e Tá. mostrar pra gente como é que fica. Ah, tá, pode deixar. Vou ensinar como se deve pintar uma guia adequadamente. Pois é, ó, tá faltando professor de educação física no exército, hein? Tá. Pior que. Não, isso não deve estar, não. Deve ter. E cadê Sempre o tem os oito. EPI desse rapaz? E se voa um fragmento de tinta no olho dele? Pois é, não tem, ó. Não tem óculos, não tem luva, não tem Capacete. luva, ó. Pode Se ele sujar a sofre uma mão. cagada na cabeça ali, não tem Ó, capacete? pode sujar a mão também, ó. Não tá certo isso. Tá errado, tá Tá errado. tudo errado, tudo errado. Mas é assim, né? Cadê o balde? O balde deve estar longe também, tinha que estar perto, sabe? Ah, não, tá ali do lado, tá no pé dele ali. Ah, tá no pé Tá dele ali, faltando dá pra ver. eficiência. Desse jeito, se você invadir um país com essa velocidade aí, com essa. Né? Não Vai vai dar. acabar com um monte, vai ser afastado por lesão do esforço repetitivo aí. E não vai dar conta das guias do país. Não vai. Não, não vai. Imagina se o exército brasileiro invade o Uruguai. Nesse movimento que ele está aí, ele vai ter problema nas costas, né? Problema E o Uruguai é pequeno. nos bíceps, ó. A lombar dele afetada. Sim, Ele com vai demorar certeza. mais tempo para pintar as guias do Uruguai porque o balde ficou longe. Sim. Então, vários problemas. É Então, complicado. semana que vem a gente vê outro meme aí pra Isso, vocês debater, que estão vendo analisar. aí o vídeo, tiver algum meme interessante pra gente analisar, manda para nós, Nos dá acompanhe um nas toque nossas aí. redes, que tá aí na descrição do É, vídeo. beleza? Siga-nos, Compartilhem. Muito obrigado pela audiência. audiência, pelo carinho. Valeu aí, pessoal. Até Falta mais mais. alguma coisa a gente falar? Não sei. Aqui. Agradecer, vamos agradecer aí, ó, quem que mandou mensagem para mim aqui, ó. O O meu. Arthur Correia, a Sara Alpe, Thalita Xavier, Edilene Ferreira, A um beijo Edilene para você, Ferreira. Madu, Camila Almeida. O seu tá Madu, não vou aumentado. falar o sobrenome não, porque ela não merece. E o Gustavo Pereira, que mandou uma mensagem enigmática no começo e não me explicou o que ele quis dizer. Toma medidas Que liberais. você toma medidas liberais. E Não, para você? aqui só teve o Iverson. Só. Aqui foi parado. Mas tudo bem. Não tem problema, não. Vai ficar Beleza. gravado lá, o pessoal assiste depois. Obrigado para vocês. Um beijo. Falou, pessoal. Até mais. Vou fechar aqui. Falou.